Bem, então perfeito. Obrigado por me avisar. Então, como eu estava falando, hoje a gente vai ver os métodos agentimétricos, que é o quê? É a precipitação com nitrato de prata. Né? Então, por exemplo, a prata reage com cloreto para dar o cloreto de prata, com o bromo para dar o brometo de prata, com o iodo para dar o iodeto de prata. Esses são só alguns exemplos. Tá? A prata tem tanta tendência a se ligar com halogênios que ela também reage com substâncias orgânicas que têm halogênio, como pesticidas, por exemplo. Tá? Então, você pode titular substâncias orgânicas também, utilizando nitrato de prata. Os métodos agentimétricos, eles podem ser diretos ou indiretos. Né? Então, o que é uma titulação direta? Uma titulação direta, você tem na sua bureta o nitrato de prata e no seu Erlenmeyer, você tem o analítico que será titulado. Por exemplo, eu quero determinar a concentração de cloreto de sódio no soro, naquele soro fisiológico, aquele soro que o pessoal usa em hospital. Então, eu tenho nitrato de prata da minha bureta e eu tenho o meu analítico no Erlenmeyer. A reação acontece diretamente entre o titulante e o analítico. Tá? Inclusive, na química analítica experimental, agora eu estou retirando o método de Mohr, que é a titulação direta, né? Porque o indicador dessa titulação é o cromato de potássio, e ele é muito tóxico. Tá? Então, você imagina que existem esses três métodos, mas a titulação direta, com nitrato de prata, onde o indicador é o cromato, né? Para ser mais específico, o cromato de potássio. Esse tipo de titulação, ela é meio que banida, porque o indicador é extremamente tóxico. Tá? Então, como é que funciona uma titulação direta? Estou determinando a concentração de cloreto no soro fisiológico por titulação direta com nitrato. Você imagina que a prata vai reagir com a letra e vai dar o cloreto de prata. É uma reação 1 para 1. Você vai colocar aqui o número de mols de nitrato de prata, que é o titulante, é igual o número de mols do meu analito, né? No caso, cloreto de sódio no soro. Então, é uma estequiometria 1 para 1. Né? Você imagina que pode mudar aqui, em alguns casos, a estequiometria. Tá? Então, eu vou escrever que é a concentração do nitrato de prata vezes o volume do nitrato de prata é igual à concentração do cloreto de sódio vezes o volume do cloreto de sódio. Uma coisa que as partes teóricas que é importante você lembrar. O nitrato, se eu preparo uma solução de hidróxido de sódio, eu tenho que padronizar a solução de hidróxido de sódio. Por que eu tenho que padronizar o hidróxido de sódio? Porque o hidróxido de sódio não é um padrão primário, não é uma substância de alta pureza. Se eu preparo uma solução de nitrato de prata, eu preciso padronizar? Não. Por quê? Porque o nitrato de prata é um padrão primário. Tá? Então, uma das vantagens também dos métodos agentimétricos é que o nitrato de prata é um padrão primário. Ele sendo um padrão primário, ele dispensa a padronização. Tá? Então, se na prova eu falar, um acadêmico do curso de farmácia foi fazer uma titulação de precipitação. Aí, a primeira coisa que ele fez foi tentar padronizar a solução de nitrato de prata. Tem alguma coisa errada nessa afirmação? Tem. Não se padroniza padrão de nitrato de prata. O teu titulante, o nitrato de prata,
ele é um padrão primário, então não se faz padronização. Tá, professor, então, na volumetria, quando é um método direto, na volumetria, quando é um método direto, o que eu posso usar como indicador? Você imagina que o cloreto de sódio, né? Você tem cloreto de sódio na tua cozinha. Você sabe que se você dissolver o cloreto de sódio em água, a solução é totalmente incolor. O nitrato de prata, que está na minha bureta, também é uma solução totalmente incolor. À medida que eu vou deixando a prata cair no meu alemaia, que tem cloreto, você vai ver que a solução começa a ficar esbranquiçada, a solução vai esbranquiçando. Por que ela vai esbranquiçando? Porque se forma um cloreto de prata. Tá, professor, mas como é que eu vou saber que eu cheguei no ponto de equivalência? Eu vou ter que perceber quando a solução para de ficar esbranquiçada, quando ela não esbranquiça mais. Visualmente seria impossível você dizer isso para mim. Visualmente é impossível. Então a gente usa o indicador visual, que é o cromato de potássio. Tá, quando eu uso esse indicador visual, o que acontece? Você imagina que, primeiro, a minha prata reage com o meu analito, que é o cloreto, ou qualquer outro haleto, né? Quando não tiver mais analito para ser precipitado na forma de um sal de prata, o que acontece? A prata reage com o cromato para formar o cromato de prata. O cromato em solução é amarelo. E o cromato prata é vermelho tijolo. Então você observa que o teu ponto de equivalência foi atingido quando você observar uma coloração vermelho tijolo. Essas daqui são as partes teóricas que eu sempre pergunto nas minhas provas, né? Tá, para você fazer uma titulação, então esse é o método de Moore, tá? Para você fazer o método de Moore, quais são os requerimentos? Vamos lá, você está fazendo a última prova, aí eu falo, ó, uma acadêmica do curso de farmácia deseja determinar a concentração de cloretos numa determinada amostra. Né? Essa amostra tem pH alcalino. Ela pode pegar e titular com a prata? Então, eu vou colocar aqui os casos. Você quer determinar eu tenho uma amostra que ela tem pH 1. E aqui você tem uma amostra que tem pH 10. Você poderia determinar a concentração de analito nessas amostras utilizando o método de Moore? Olha, nenhuma titulação que envolve a prata pode ser feita em meio alcalino. Tá? Então, você imagina que não só o método de Moore, os outros dois métodos que a gente vai ver nessa aula. Você imagina que se o pH começar a ser maior do que 9, né? O certo é até pensar numa faixa, né? Você imagina que fora dessa faixa, né, quando você começa a ter um sistema realmente bastante alcalino, se a tua solução for alcalina, o que vai acontecer? A prata reage com hidróxido,
para formar o óxido de prata e água. Então, se você pega uma solução de nitrato de prata e joga hidróxido de sódio, na hora você vê ela ficar negra. Essa coloração negra é o óxido de prata que está sendo formado. Tá? Então, se você tem nitrato de prata, coloca hidróxido de sódio nele, na hora a solução fica toda preta porque se forma o óxido de prata. Mesma coisa, você está titulando uma solução alcalina. Você vê que quando você começa a despejar o titulante na solução, você já começa a ver que a solução começa a escurecer. Ela começa a se formar um precipitado preto, ao invés de um precipitado branco, né, que é o nitrato que é o cloreto de prata. Tá? Então, você não pode fazer titulações de precipitação em pH alcalino. Por quê? Porque a prata precipita. Em se tratando do método de Moore, qual que é a principal desvantagem do método de Moore? Imagina que, de uma certa maneira, você vai gastar teu titulante para formar o indicador. Ó, teu titulante, ele reage com o teu indicador para formar um precipitado vermelho tijolo. Então, você imagina que você gasta titulante para observar o ponto final da titulação. Tá? Essa é uma das desvantagens. Você tem a tendência a um erro sistemático positivo. Você vai dizer sempre que tem um pouquinho mais do que tem na verdade. Qual que é a outra desvantagem? O cromo 6 é extremamente tóxico. Tá? Então, por exemplo, eu falo que eu estou sempre vendo os materiais da American Chemical Society, né? Tem universidade nos Estados Unidos que faz a aula do curso de farmácia, né? Vamos determinar cloreto na água, vamos determinar cloreto no soro. Isso faz há 200 anos a prática. Tá? Foi banido isso daí do currículo deles, por quê? Porque não se entende que não tem sentido eu expor os meus alunos a cromo 6. O indicador dessa titulação é o anticromato. É o cromato. Eu não tenho sentido eu expor meus alunos ao cromo 6. Tá? Então, ela está sendo meio que banida esse método. Por quê? Porque o cromo 6 ele é extremamente tóxico. Tá? Uma das principais desvantagens do método. Outra desvantagem também é que você imagina aqui, falando só em aula de laboratório, não estou falando nem no laboratório que analisa milhares de amostras, né? Você gera um resíduo de um sal extremamente tóxico, que é o cromo 6. Isso pensando num laboratório de ensino, que o rejeito é menor. Imagina num caso, né, você tem que analisar várias amostras, né, em escala industrial, o tanto de resíduo tóxico que não se forma. Então, assim, de preferência, você vai fazer em pH ácido as titulações com prata para evitar a precipitação da prata como óxido de prata. Outra desvantagem é que em meio ácido, o cromato vira dicromato. Então, se eu fizer essa solução, o método de Moore em meio muito ácido, o que vai acontecer? Ele vai mudar de amarelo para alaranjado, porque de cromato, ele vai virar dicromato, e todos os dicromatos são solúveis, aí ele não vai precipitar de jeito nenhum. Tá? Então, as desvantagens do método de Moore. Cromo 6 é extremamente tóxico. De preferência, eu faço todas as titulações de precipitação em meio ácido para evitar a precipitação da prata como óxido de prata. No entanto, se eu deixar o meio muito ácido, meu cromato vira dicromato, eu não consigo observar o ponto final da titulação. Tá?
Outro método que eu adoro, inclusive esse daqui é muito bom para o ensino de química, que é o método de Fadinsky. A gente utiliza, por exemplo, a eosina Y como indicador. Então, essa prática é uma das que eu mais gosto, né? Determinar o teor de iodeto no xarope. Vocês que são farmacêuticas, né? Para que serve o iodeto? Para que serve o iodeto? Você imagina que ele tem uma atividade antisséptica, né? Ele é muito utilizado em xarope para tosse. Então, tem uma prática de ensino que eu faço que é determinar o teor de iodeto em xarope para tosse. A gente faz titulação direta como nitrato de prata. Então, na minha bureta, vai nitrato de prata. Existe uma série de indicadores de adsorção, né? E eles são específicos para cada analítico. Nesse caso específico, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, eu estou falando que é um aluno de farmácia que quer determinar a concentração de iodeto de potássio no xarope para tosse. Então, o nitrato vai na bureta, o iodeto vai no LMI, e o indicador é o indicador de adsorção, é a eosina Y. É uma reação direta, estequiometria 1 para 1. A prata reage com o iodeto para dar o iodeto de prata. E como é que eu observo o ponto final nessa titulação, professor? Como é que eu observo o ponto final nessa titulação? Você imagina que você está no começo da titulação, então, obviamente, né, vai ter excesso de iodeto. Comecei a titular, eu deixei cair. Você imagina que faz de quanto? Eu vou gastar uns 10 ml nessa titulação, eu acabei de deixar cair 1 ml. Tá? Eu vou formar o precipitado de iodeto de prata. Tá? Você imagina que vai ter excesso de iodeto nesse momento. Você imagina que os ânions, eles vão meio que se absorver no precipitado. Então, isso antes do ponto de equivalência. Então, você imagina que o meu precipitado vai ter uma carga parcialmente negativa antes do ponto de equivalência. Depois do ponto de equivalência, tá? Vou desenhar aqui. Então. Depois do ponto de equivalência, o que você vai ter em excesso? O titulante, né? Eu passei do ponto de equivalência, o que eu vou ter em excesso? A prata, né? Então, você imagina que a prata ela vai se absorver ao precipitado, ela vai ficar nas imediações do precipitado. Nesse momento, o meu precipitado ele vai adquirir uma carga positiva. No método de Fadinsky, o método de Fadinsky também é conhecido método dos indicadores de adsorção. O indicador de adsorção nada mais é do que uma substância orgânica, né, um ácido orgânico. Então, ele vai ter uma carga negativa e ele vai se absorver no precipitado. Por isso, o método dos indicadores de adsorção. Tá? Eu falei que eu gosto dessa prática, por quê? Porque a eosina Y ela é alaranjada. Quando você chega no ponto de equivalência dessa titulação utilizando a eosina Y, adivinha o que acontece? Adivinha o que acontece? Ela muda para o rosa, ela fica com rosa choque.
Então, visualmente, é muito fácil você também detectar o ponto de equivalência. É muito fácil você detectar o ponto de equivalência, porque a solução muda de alaranjado para rosa-choque. Então, por exemplo, qual que é a desvantagem do método de Fadinski? Eu falei para vocês que dá para determinar iodeto em xarope utilizando a eosina Y. Será que eu poderia utilizar esse indicador para determinar cloreto? Então, os indicadores de Fadinski, eles são específicos. Tá? Você imagina que para cada analítico que eu estou titulando, eu tenho um indicador específico. No método de Fadinski, eu tenho um indicador específico. Tá? Então, por exemplo, eu tenho eosina Y. Eu só posso determinar iodeto com eosina Y. Se eu quiser determinar cloreto, aí eu tenho que usar outro indicador. Cada analito tem um indicador específico. Essa é uma das desvantagens. Qual que é outra desvantagem do método de Fadinski? Você imagina que meu indicador é um ácido orgânico. Você imagina que o pH tem que estar pelo menos ligeiramente alcalino, né? Para que ele não pode estar ácido, né? Ele tem que estar de neutro ou alcalino, para que o meu indicador seja desprotonado e adquira a carga negativa. Né? Então, por exemplo, essa titulação do iodeto no xarope. Se você acidificar a solução, você não consegue observar o ponto final. Por quê? Porque em meio ácido, o indicador, que é um ácido, ele não vai se desprotonar. Se ele não desprotona, ele não tem carga negativa. Se ele não tem carga negativa, ele não absorve no precipitado. Já sei, professor. Então, eu vou deixar bem alcalina a solução, que aí eu desprotono tudo no indicador e ele liga fácil no precipitado. Mas lembra do que eu falei no método de Moore, que se aplica a todos os métodos que envolvem a prata. Se o pH estiver alcalino, o que vai acontecer? A prata se precipita como óxido de prata. Certo? Muito bem. E qual que é disparado o método mais utilizado em volumetria de precipitação? É o método de Wohler. É o método de Wohler. Você imagina que o método de Wohler, ele é volumetria de retorno. Pessoal, só para vocês terem uma ideia do tanto que esse método é o mais utilizado, eu sempre pego os exercícios do livro didático. No livro didático, não tem um exercício do método de Moore, também não tem um exercício do método de Fadinski. São todos, no livro didático, todos os exercícios são do método de Wohler. Né? Tem muito professor que ensina essa disciplina. Aí ele fala, existem dois métodos que não são mais tão utilizados, que é o método de Fadinski e o método de Moore. Pensa só nesse daqui. Tá? O método de Fadinski ele é muito interessante, né? Ele é muito interessante. Mas é que eu falei, 99%, 99,9% das titulações é o método de Wohler. Tá? O que é uma titulação de retorno? Eu vou colocar um reagente em excesso e titular esse excesso.
Então, você imagina aqui no método de Goldhar, aqui a pipetinha volumétrica, então você vai colocar um volume específico de nitrato de prata e, obviamente, uma concentração conhecida. Então, você vem aqui, lembra que a prata é um padrão primário? Aqui é a pipetinha volumétrica. Para que serve a pipeta volumétrica? Para você pegar um volume fixo com alta precisão. Então, você imagina que esse volume aqui ele é muito preciso. Ele tem que ser preciso. Então, eu coloco um excesso de prata. Então, aqui está meu alemar. Aqui, meu analítico. Aqui está o meu analítico. Eu vou colocar mais prata do que eu preciso para reagir com o meu analítico. Então, você imagina que depois de eu colocar a prata na minha amostra, o que eu vou ter? Vou ter excesso de prata. Então, minha prata, ela reage com o iodeto para formar o iodeto de prata. O excesso de prata então, eu acabei de colocar a prata. Lembra que a volumetria de retorno é sempre parte desse princípio. Eu coloco mais reagente que é necessário para reagir com a amostra. O excesso, eu titulo. O excesso, eu vou titular com tiocianato de potássio. O que vai acontecer? A prata reage com tiocianato de potássio para dar um precipitado branco, que é o tiocianato de prata. E quem que é meu indicador? Ferro 3. Quando eu titular, tipo assim, eu titulei toda a prata que tinha aqui em excesso. Meu tiocianato vai cair da bureta, e não vai ter mais prata para ele precipitar. Aí ele vai reagir com o ferro 3. Alguém está tentando falar comigo. O ferro 3 vai reagir com o tiocianato. Para dar o tiocianato de ferro 3, que é vermelho sangue. Não sei se vocês já fizeram quando era criança, ou em aula de ciências. Eu fazia isso na interação PURG, a carta secreta. Você escreve numa folha de papel uma solução de tiocianato de potássio. Tiocianato de potássio ele é um sal totalmente incolor. Aí depois você vem e passa o cotonete com uma solução de ferro 3. Onde tiver tiocianato, o ferro reage e fica vermelho. Então, o que você escreve, né, no papel, depois que a folha seca, não tem nada escrito. Aí você vem e passa um cotonete com uma solução de ferro 3, né? Eu não gosto de borrifar, né? Então, não acho isso legal. Você passa um cotonetezinho com a solução de ferro 3, onde você escreveu, aparece escrito em vermelho, por causa dessa reação aqui, do ferro 3 com tiocianato. Certo? Então, é o que eu falei, no livro na lista que eu trouxe para vocês, tem exercício do método de Moore e do método de Faginski. Se você ler o enunciado do exercício, você vai falar um acadêmico do curso de farmácia, um acadêmico do curso de biomedicina. Esses são resultados que eu obtive em sala de aula com os meus alunos. Tá? Agora, esses daí que tem os números todos quebrados, né? Volume 12.13,
Isso aí é tudo no livro didático. No livro didático, todos os exercícios são método de Wöhler. Vamos lá. Vantagens e desvantagens. Primeiramente, quem que é o indicador no método de Wöhler? Ferro 3. Tá? O que vocês acham que acontece com o ferro 3 em meio alcalino? Ele precipita. Ele precipita. Então, você imagina que por si só, você tem que deixar a solução ácida, porque senão o teu indicador precipita. Lembra que eu falei para vocês, lá no comecinho do curso, eu estava explicando para vocês ácidos e bases. Aí eu falei para vocês, uma solução de ferro 3 é ácida ou alcalina? Aí vocês devem ter olhado assim e pensado, poxa, mas isso aqui é um cátion, né? Ele não tem H+ para doar e também não tem OH- para soltar na solução. Acho que é uma solução neutra. Eu falei, não. Lembra que quando o estado de oxidação é elevado, o cátion tende a reagir, a abstrair os oxigênios da esfera de hidratação dele e virar um óxido. Então, se você prepara uma solução de ferro 3, você pode até conseguir dissolver, por exemplo, nitrato de ferro 3 ou cloreto de ferro 3 em solução aquosa. Você percebe que depois de um tempo, a sua solução fica incolor e, no fundo, forma um precipitado marrom. E vocês conhecem como ferrugem, né? E do ponto de vista da química, o óxido de ferro 3. Então, você imagina... Tá? Então, você imagina que a solução tem que estar sempre ácida no método de Wöhler. O que é bom porque, se a solução está ácida, eu evito não só a precipitação do ferro 3, mas eu também evito a precipitação da prata. Ok? E qual que é a outra desvantagem do método de Wöhler? Você imagina o seguinte, que o tiocianato de prata, ele é mais solúvel do que o cloreto de prata. Então, vamos fazer de conta que você precipitou, você quer determinar cloreto num soro. Então, você tem aqui uma bolsinha de soro e cloreto de sódio. Aí você quer determinar a concentração de cloreto nesse soro. Aí você vai lembrar da minha aula de química analítica. Ele vai falar, o professor de química analítica disse que não pode usar método de Moore por causa do indicador que é muito tóxico. Aí tá, aí você vai colocar então um determinado volume desse cloreto no alemão. Aí você vai colocar um volume conhecido de nitrato de prata, uma concentração
conhecida de nitrato de prata. Nesse momento, todo o cloreto será precipitado como cloreto de prata. E aí você vai vir e vai titular o excesso de prata com tiocianato de potássio. O que vai acontecer? Você imagina que a solubilidade do tiocianato de prata é maior do que a solubilidade do cloreto de prata. Então, quando você estiver fazendo a titulação por retorno, você imagina que uma parte desse cloreto, né, do cloreto de prata, ele vai ser titulado. Eu acho que eu falei o contrário aqui, né? A solubilidade do cloreto de prata é maior que a solubilidade do tiocianato de prata. Tá? Então, quando eu for titular o excesso de prata, eu vou acabar titulando o meu próprio precipitado, eu vou ter um erro positivo. Como que eu resolvo isso? Eu resolvo isso filtrando a solução. Eu tenho que tirar o sais de prata da solução antes de fazer a titulação. Do excesso de prata com tiocianato. E uma outra opção, outro jeito de eu fazer isso sem utilizar a filtração, é colocando nitrobenzeno. O nitrobenzeno vai se absorver no precipitado. Esse nitrobenzeno ele vai se absorver no precipitado e não vai deixar o tiocianato reagir com o cloreto de prata, titulando o que eu já precipitei. O método oficial da OAC International é desse jeito. Né? No laboratório de ensino, como eu não tenho... Também o problema é que o nitrotolueno ele é tóxico, além de ser caro. Tá? No laboratório de ensino, como a gente não tem muitas amostras para tratar, e eu também não quero expor vocês ao nitrobenzeno, tá? Infelizmente a gente não tem laboratório, a gente faz por filtração. Tá? A gente precipita o sais e depois filtra. Se for, por exemplo, iodeto no xarope, aí não tem problema. Porque o iodeto de prata é muito mais insolúvel do que o tiocianato de prata. Então, se for uma titulação de iodeto, por exemplo, eu já não preciso filtrar o precipitado, os sais de prata formados. Tá? Então, essa foi a teoria da aula de hoje. Então, a gente pode aproveitar os últimos minutos da aula para fazer alguns exercícios. Então, a gente chega agora na titulação de precipitação. Um acadêmico do curso de farmácia adicionou 100 ml de água de torneira a um alemaia, algumas gotas de cromato e titulou com 12 ml de nitrato de prata 001 mol por litro até a coloração vermelha de tijolo. Qual é a concentração de cloreto nessa água? Então, no exercício de número 23, são dados de aula de laboratório, a gente empregou o famigerado método de Morus, ou cromo 6. Então, uma titulação direta,
Você tem aqui na tua bureta o nitrato de prata. Esse nitrato de prata tem concentração 0,01 mols por litro. O volume de nitrato de prata que foi gasto nessa situação foi de 12 ml. E aqui no seu armário, você tem 100 ml de água de torneira, né? Você pode dizer que você vai expressar que todo o sal não é verdade, né? Não é verdade que todo o sal na água é cloreto de sódio, mas a gente pode presumir que todos os sais que estão presentes na água vai ser cloreto de sódio. Tá? Se você já pegar, aqui está com uma garrafinha de água em cima da mesa. Está escrito aí concentração de cloretos, não tá? Tá. Quanto que está escrito na tua água? Mas qual que é a unidade? É que é muito para o rótulo, entendeu? Mas não vai estar escrito aí, foi determinado através de volumetria de precipitação. Assumiu-se que todo titulado com nitrato de prata era cloreto de sódio. Tá? Mas o jeito de você... E está escrito cloreto ou só cloreto de sódio? Então, você pode expressar a concentração de cloreto da água, né? Você pode expressar como cloreto de sódio ou simplesmente como cloreto. Tá? Então, você tem um volume de água de 100 ml e você quer saber qual é a concentração de cloreto nessa solução. Não erre esses aqui na prova, porque esses são os exercícios mais simples. Então, você tem que o número de mols de nitrato de prata é igual ao número de mols de cloreto de sódio. Então, você vai escrever que a concentração do nitrato de prata vezes o volume de nitrato de prata é igual à concentração de sódio vezes cloreto de sódio. Então, você vai dizer para mim que a concentração do cloreto de sódio é igual à concentração do nitrato de prata vezes o volume de nitrato de prata dividido pelo volume de cloreto. A concentração é 0,01 mols por litro. O volume que foi gasto foi 12 ml. E o volume de água que foi titulado foi 100 ml. Para não dar um número muito pequenininho, você já pode multiplicar por 1000 e me dar a resposta como milimols. Quanto que dá? 1,2 milimols. Agora eu posso expressar essa concentração em miligramas de cloreto de sódio ou miligramas de cloreto. Então, para dizer a concentração,
é só fazer a concentração em mols por litro, tá? Milimols por litro, vezes a massa molecular do cloreto de sódio, que é 58,44. Vai cortar mol com mol, sobra o M, o litro e a grama. Miligramas por litro será essa concentração. Bem maior que água de garrafinha. E se eu quisesse expressar, mas se bem que essa daí foi expressa como cloreto de sódio, né? E na garrafinha está como cloreto. Se eu quiser expressar a concentração como cloreto, é só fazer 0,2 milimol por litro vezes 35,45 gramas mol. 42,50. Então, os jeitos que você pode expressar a concentração do cloreto. Bom, a gente tem o que é para determinar a concentração de cloreto no soro. Você imagina que o soro fisiológico ele é muito concentrado para você fazer relação direta com cloreto com nitrato de prata. Então ele tem que ser dissolvido, diluído. Ele está falando que 10 ml de uma solução de cloreto de sódio foi um balão de 100 ml. Tá? Então aqui tem aquela bolsa de soro, né, fisiológica. Você passou 10 ml dessa solução para um balão de 100 ml. Você já imagina que a concentração que você vai achar é 10 vezes menor do que é, na verdade, na bolsa de soro, já que ela foi diluída. Aí ele fala que 10 ml dessa solução foram adicionados no Erlenmeyer com algumas gotas de cromato de potássio, intitulados até a coloração vermelho tijolo com 17 ml de nitrato de prata 0,01 mol por litro. Qual é a concentração de cloreto de sódio nessa solução? Então, mais uma vez, titulação direta. Você tem aqui o seu titulante. Que é o nitrato de prata. O enunciado do exercício. Ele está falando
o volume que foi gasto para titular esse cloreto de prata foi de 17. Aqui você tem céu elemar. Aqui você tem cloreto de sódio. Eu quero saber, né, aqui tem 10 ml, então o volume de cloreto de sódio é de 10 ml. Eu quero saber qual que é a concentração de cloreto de sódio nessa solução. Bem, a gente já sabe a estequiometria, então a gente já pode partir direto para o cálculo da concentração do cloreto de sódio na solução. Tá? Aqui eu vou colocar a concentração do meu nitrato de prata. Aqui o volume do nitrato de prata que foi gasto na destilação. E aqui o volume da minha amostra, né, usando aquela mesma formulinha que eu deduzi no exercício anterior. Quanto que isso dá? 0,017. Então, lembra que a solução foi titulada, né? Foi diluída. Então, essa daqui, então, você imagina o seguinte. Então, aqui a concentração de cloreto de sódio. Então, aqui você tem aqui você tem a bolsa de cloreto de sódio. E aqui você tem a solução diluída. Você determinou a concentração aqui no balão. Para eu dizer a concentração na bolsa, é só multiplicar por um fator de diluição. Esse fator de diluição é o volume do balão dividido pelo volume da amostra que eu passei para o balão, que vai ser 10. Eu não precisava fazer isso, né? Bem intuitivo, né? Eu peguei 10 ml e diluí num balão de 100. Fica bem claro que a solução vai ser que a concentração na amostra original é 10 vezes maior do que na amostra que eu estou titulando, né? Mas, enfim, tem alguns casos, não nos exercícios que a gente vai ver na prova, mas que vocês vão ver na vida de vocês profissional, e não é a diluição não é o número inteiro, então é bom você usar o fator de diluição. Então, a concentração do cloreto de sódio no meu soro vai ser 0,17 mols por litro. Então, vamos lá. Para eu determinar, então, a concentração de cloreto de sódio, eu vou ter 0,17 mols por litro. Vezes a massa molecular do cloreto de sódio, que é 58,44 grama-mol. Quanto que isso dá? Se você quiser representar isso daqui como porcentagem, né? Lembra que porcentagem é gramas por 100 ml?
você quiser representar isso como porcentagem, é só dividir por 10. Vai dar 0,94%. O exercício de número 25, você imagina o seguinte: a prata é um padrão primário. Você imagina que a prata é um padrão primário, mas o tiocianato de potássio que é utilizado na titulação por retorno no método de Wohlert não é um padrão primário. Então, é necessário você padronizar o tiocianato. Tá? Você nunca padroniza a prata, mas você padroniza o tiocianato. Então, nesse exercício, ele está falando o seguinte: um acadêmico do curso de farmácia deseja saber qual é a concentração de tiocianato em uma solução. Para tanto, ele adiciona 20 ml de nitrato de prata, 0,1 mol por litro, com algumas gotas de nitrato de ferro 3, a 1 Alemanha, e titula com 17 ml de tiocianato de potássio até a coloração vermelho-sangue. Qual é a concentração do tiocianato? Então, lembra que o tiocianato vai ficar sempre na bureta. É uma padronização. É uma padronização do quê? Do tiocianato. Eu quero saber a concentração do meu titulante. Tá? O volume que foi gasto de titulante nessa titulação foi de 17 ml. Aqui no meu Alemanha, eu tenho uma concentração de nitrato de prata, tenho uma concentração de nitrato de prata de 0 mol por litro. E o volume de nitrato de prata que foi titulado foi de 20 ml. Em se tratando de... lembra aqui no método de Wohlert, o tiocianato na bureta e a prata na Alemanha. Tá?
Quando for uma titulação mesmo, aqui vai ter a prata que não reagiu com a analítica. Quando eu estiver padronizando a solução, aqui vai ter prata na LMAI. Lembrando que quando não tiver mais prata para ligar com o tiocianato de prata, desculpa, quando não tiver mais prata para reagir com o tiocianato, você vai formar um complexo vermelho sangue, que é o tiocianato de ferro 2. Tá? A estequiometria dessa reação é 1 para 1. Então, você tem o número de mols do tiocianato de potássio é igual ao número de mols de nitrato de prata. Por se tratar de uma estequiometria 1 para 1, você pode escrever que o número de mols de nitrato de prata vezes o volume de nitrato de prata, dividido pelo volume de tiocianato, vai me dar a concentração do tiocianato de prata. Então, a concentração do tiocianato de prata vai ser a concentração da prata vezes o volume da prata, dividido pelo volume de tiocianato que eu gastei na minha titulação. Isso daqui vai dar quanto? Muito bem. Agora o exercício de número 26. O exercício de número 26. Uma aluna do curso de biomedicina deseja saber qual é a concentração de iodeto em um xarope. Para tanto, 10 ml de uma solução de xarope foram diluídos em um balão de 100 ml. 10 ml dessa solução foram adicionados ao LMAR. Em seguida, 25 ml de nitrato de prata e solução de nitrato de ferro 3 foram adicionados. Por fim, o excesso de prata foi titulado com 10 ml de tiocianato de potássio, 0,01 mol por litro. Qual é a concentração de iodeto em gramas por litro do xarope? Pessoal, vocês podem terminar de resolver a lista em casa. É claro, eu vou fazer todos os exercícios em sala de aula. Tá? Vocês já podem ir tentando fazer para ver se vocês pegaram. Então, você imagina que os primeiros exercícios que a gente resolveu nessa aula, titulação direta. Esse último exercício que será resolvido na aula hoje, o exercício de número 26, a gente tem uma titulação de retorno. Como é que funciona uma titulação de retorno? Olha, só para deixar claro aqui você tem o seu xarope, ele é muito concentrado para você titular o xarope diretamente, né? A não ser que eu tivesse uma pipeta pequenininha, a pipeta de 1 ml, colocar 1 ml de xarope no LMAI, né? Mas caso eu não tenha uma pipeta de 1, 2 ml, eu vou ter que diluir meu xarope. Então eu vou passar 10 ml do meu xarope para um balão de 100 ml. Aí o que ele fala? Ele fala que você transfere 10 ml dessa solução para um LMAI. Então você tem um LMAI. E aqui então você tem um volume
iodeto de potássio igual a 10 ml. Então, vai assumir que o teu xarope é uma solução de iodeto de potássio. O que é uma titulação de retorno? Eu coloco um excesso de reagente e titulo esse excesso. Que reagente é esse no método de Moore? É o nitrato de prata. Eu tenho que sempre saber o volume que eu peguei e a concentração desse reagente em excesso. O exercício estava falando que o volume foi de 25 ml. E a concentração dessa prata é de 0,01 mol por litro. Aí ele está falando depois que o excesso de prata então aqui você tem o alemão. Ele está falando que a prata que não reagiu com o iodeto do xarope, a prata que não reagiu com o iodeto do xarope, ela foi titulada com um volume de tiocianato de potássio igual a 10 ml. E a concentração desse tiocianato de potássio é igual a 0,01 mol por litro. E a pergunta é, qual que é a concentração de iodeto de potássio no xarope? Então, em se tratando de uma titulação de retorno, você vai escrever que o número de mols de nitrato de prata que reagiu com analito é igual ao número de mols de nitrato de prata que você tinha inicialmente, menos o número de mols de nitrato de prata que não reagiu com a tua amostra. O número de mols de nitrato de prata que você tinha inicialmente é a concentração do nitrato de prata vezes o volume do nitrato de prata. Isso daqui vai dar 0,01 mols por litro vezes o volume, que foi 25 ml. Né? Isso daqui vai dar 0,25 milimols. O número de mols de prata que não reagiu é igual à concentração do tiocianato de potássio vezes o volume do tiocianato. A concentração do tiocianato é 0,01 mols por litro e o volume que foi gasto na titulação foi de 10 ml. Isso daqui vai dar 0,1 milimols. Então, o número de mols de nitrato de prata que reagiu com o meu analito é 0,25 menos 0,1, que vai dar 0,15 milimols. Então, qual que é a concentração de iodeto de potássio no meu xarope? Vai ser concentração, você sabe que é número de mol dividido por volume. Então, essa daqui vai ser 0,15 milimols
dividido pelo volume. E no caso, ele falou que colocou 10 ml de xarope para ser titulado. Né? Então você corta. E corta, né? Corta o M do ml com o M do milimol. E você vai ter 0,015 mols por litro. Então, nesse momento, você descobriu que a concentração no xarope é 0, nesse balãozinho é 0,015 mols por litro. E qual que é a concentração aqui no meu produto? Você imagina que nenhum produto que você comprar na farmácia, no supermercado, a concentração está em mol por litro, né? Então, para eu dizer qual que é a concentração aqui, eu vou multiplicar por 10 por causa da diluição e pela massa molecular, para estar a resposta em gramas por litro. Pessoal, a prova é sempre múltipla escolha. Então, assim, qual que é a concentração? Então, se as opções estiverem em grama por litro, você já vai imaginar que é para tu calcular a concentração em gramas por litro, né? Mesmo que eu não fale qual que é a concentração que eu quero, né? Então, a concentração de iodeto de potássio no meu xarope é 0,015 milimols vezes 10 vezes a massa molecular do iodeto de potássio, que é 166 grama-mol. Isso daqui vai dar quanto? 24,9 gramas por litro. Então, a concentração de iodeto de potássio no meu xarope é 24,9 gramas por litro. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Agora a gente tem só mais 2 aulas e acaba o nosso semestre letivo. São só mais 2 aulas. A gente tem aula no dia 19, no dia 20 e no dia 3 é a nossa terceira prova. Pretendo colocar hoje, sem falta. Aí eu vou colocar N-1 hoje, aí eu deixo uma semaninha aberta para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a semana que vem. Professor, né?